Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui para mais uma de nossas videoaulas. Para quem está chegando no canal pela primeira vez, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, faço faculdade de Teologia na FTSA em Londrina e também sou formado em História. Espero que vocês tenham acompanhado o nosso canal aí, que tenham gostado, e hoje eu gostaria de dar continuidade na nossa série de vídeos sobre o filósofo Hegel. Hoje eu gostaria de introduzir o ponto sobre a fenomenologia do espírito. Não podemos falar de Hegel sem falar da sua obra máxima. Alguns dizem que é a ciência da lógica, mas eu diria que a grande obra de fôlego de Hegel, a que mais o torna conhecido, eu diria que é a fenomenologia do espírito. Ao menos para mim, não tem como falar de Hegel sem falar da fenomenologia do espírito. Afinal de contas, o que é a fenomenologia do espírito? Fenomenologia do espírito é a tentativa de demonstrar como a história acontece. O que basicamente Hegel está dizendo para a gente é que tudo o que acontece na história acontece necessariamente, esse termo é um termo fundamental. As coisas que acontecem na história acontecem necessariamente. Elas não teriam outra possibilidade. Elas acontecem porque elas precisavam de acontecer. A história se desenrola dentro da sua necessidade. A história acontece dentro do paradigma do necessário, daquilo que era preciso acontecer. O que é, afinal de contas, a fenomenologia? Fenômeno é aquilo que aparece. Fenômeno é aquilo que se mostra. Fenômeno é esse tipo de revelação, né? Esse tipo de descortinamento, é esse tipo de tirar o véu. Fenômeno é aquilo que aparece, fenômeno é aquilo que se mostra, fenômeno é esse tipo de revelação, esse tipo de tirar o véu, que se descortina. Fenômeno. Isso significa fenômeno. Então, o que é a fenomenologia? Fenomenologia é o estudo, é o discurso daquilo que aparece, daquilo que se apresenta, daquilo que se revela, daquilo que se descortina. Fenômeno é fenomenologia é o estudo dos fenômenos, em oposição ao estudo do ser. Ou seja, aqui nós já temos um grande embate, porque nós precisamos de perceber fenômeno como algo que aparece, mas que é distante da essência. Isso significa que Hegel está travando um debate direto com Kant, porque o Kant vai dizer que o mundo fenomênico, né, é dentro da estrutura do tempo, espaço e causa, é o que nós podemos aprender. E que atrás desse mundo, ou além ou acima desse mundo, está algo que nós chamamos de coisa em si, cuja qual nós não podemos perceber, porque toda a nossa percepção, todo nosso instrumento de conhecimento, ou todo nosso instrumento de compreensão da realidade, que é o nosso conhecimento, não está apto a chegar a isso, porque essas regiões elas estão além desse mundo nomênico, além desse mundo, eu diria, que pode ser apreendido pelo tempo, espaço, causa. Então a coisa em si ela não pode ser tocada, ela não pode ser conhecida. Hegel já está travando um debate direto com Kant, porque ele está dizendo: não, nós vamos estudar aquilo que aparece em detrimento daquilo ou da essência, porque para ele não existe esse ser, não existe essa entidade abstrata, não existe essa coisa em si que não pode ser conhecida. Se essa coisa em si que não pode ser conhecida, ela então não é real, ela então não existe. No fundo, ela não é nada, né? Porque Hegel está dizendo aquilo que é real é racional, aquilo que é real eu posso perceber, e aquilo que eu posso perceber é o que é real. Não existe essa distinção da coisa em si. O que existe é o mundo que aparece, tudo que aparece. Então, Hegel está dizendo: a fenomenologia é o estudo dos fenômenos em oposição ao estudo do ser. Então,
para Hegel, o fenômeno é tudo aquilo que é percebido, é tudo aquilo que se mostra. Fenomenologia não é o estudo de como as coisas são em si. Fenomenologia é o estudo daquilo ou da maneira como as coisas aparecem para nós. Agora, ele dá um outro título, ele diz que é a fenomenologia do espírito, e aí vai bugar a nossa cabeça, porque ele vai dizer, desse modo, a fenomenologia do espírito, e o autor tem o cuidado aqui de tratar espírito não como espírito, porque espírito dá a ideia de uma entidade fantasmagórica, ele trabalha a noção de espírito, de Geist, né? A noção como mente, certo? Como mente, como inteligência, né? Como algum tipo, eu diria, para pensar a sociedade grega antiga, algum tipo de logos, algum tipo de ordenação, algum tipo de devir histórico, né? Ele está tratando o Geist como mente, não como espírito, porque espírito dá essa ideia de vulto, né? De entidade fantasmagórica, assombrosa ou algo do tipo. Então ele está tratando como mente. O que ele vai dizer então? A fenomenologia do espírito é o estudo, ou o estudo da maneira como a mente aparece para si mesma. É o estudo de como a mente aparece para a mente. É o estudo de como o espírito se revela para o espírito. É o estudo como o espírito aparece para ele mesmo. É o estudo como essa inteligência se aparece. É o estudo como essa inteligência se mostra. É o estudo como essa mente aparece para si mesma. Ou seja, para ele essa consciência, essa mente, esse espírito que aparece, né? Ou essa mente, esse espírito, caminha para um conhecimento pleno de si, né? Para um conhecimento pleno para si, em si e de si. Para ele, esse espírito caminha para um conhecimento pleno, ou seja, para um conhecimento absoluto. Quando essa ordenação do mundo, quando esse devir do mundo tornar-se consciente de si, certo? Ele está se revelando, ele está se mostrando, ele está acontecendo, ele está se expandindo na sua demonstração, na sua revelação. Quando esse espírito tiver se demonstrado plenamente, se conhecer plenamente nesse processo dialético, então haverá um conhecimento absoluto, né? Então, para ele, deve-se jogar fora essa noção de que o conhecimento é um meio ou um instrumento de apreensão da realidade, porque a realidade, nós somos uma coisa, né? Somos uma mesma coisa. Então, a própria a consciência, o caminho da história, a história existe um fim, existe um teto, que é o espírito absoluto de Hegel, né? Que é essa plenificação do espírito, essa satisfação total do espírito em se revelar, ser e ser conhecido. A própria consciência conhecerá a realidade diretamente e estará em conformidade com ela. Não haverá mais nada a alcançar, e a incansável compulsão por obter conhecimento mais adequado estará então finalmente satisfeita. Qual é o diálogo que eu gostaria de fazer? É que para Hegel, a verdade absoluta, a realidade, a verdade em si, ela não precisa de ser provada, né? Ela não precisa de ser lutada, ela não precisa de ser visceralmente demonstrada, debatida. Em Hegel, eu percebo nesse ponto que há de alguma forma uma desconsideração do debate, porque a história ela vai acontecer. Porque as coisas que acontecem na história, elas acontecem necessariamente. Elas não acontecem a partir de nós somente. A história acontece a partir dessa mente, desse espírito que se revela e é revelado nessa dialética de se mostrar e ser conhecido, né?
Então, de alguma forma, essa verdade absoluta, essa realidade, ela se demonstra, ela acontece. Ela não precisa de você ficar provando ela. É interessante que muitas pessoas defendem a verdade, mas elas precisam visceralmente de gastar tempos e tempos debatendo, discutindo, desmontando o outro, para que a verdade venha a ser então afluída, venha a ser florescida, né? Venha a ser emancipada. Em Hegel eu percebo uma desconsideração disso, porque ele está dizendo a verdade, o espírito absoluto, a realidade, ela vai acontecer, a história vai acontecer, a revelação vai acontecer, o espírito vai se planificar, vai se absolutizar, ele será conhecido como também ele conhece, irá acontecer isso na história. Não tem como, você não precisa de ficar batalhando a sua vida para provar a verdade ela vai acontecer. É interessante esse diálogo de Hegel e fazer esse diálogo com Hegel, porque às vezes nós precisamos de um chacoalhão como esse, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo Pinceladas do Saber. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, fazer as suas objeções e também as suas contribuições. Até o próximo Pinceladas do Saber e é hora de dar tchau!